Opa, tudo bom? Aqui é o Michael, técnico da ACS Computer, e hoje eu queria explicar para você o que é um sistema operacional. Você precisa primeiro entender o que é um software. Bom, é basicamente instruções que são criadas para explicar para o seu hardware, para o seu computador, como ele deve trabalhar. Ou seja, existem tipos de software. Existe o tipo de software aplicativo, que é basicamente uma aplicação, vários dados que ensinam para o seu computador, para o seu celular, como eles devem gerenciar outros dados. Por exemplo, uma planilha de Excel é um software que ensina para o seu computador como você deve gerenciar os dados que o usuário digita. Já existem também os softwares que são sistemas operacionais, que eles ensinam como todo o seu computador deve trabalhar em conjunto para fazer os navegadores funcionarem, os sites, os outros aplicativos e assim vai. O software é a primeira coisa que aparece no seu computador assim que você termina de ligar ele. Os sistemas operacionais são basicamente o que transforma os uns e zeros que o seu computador, seu processador gera, e transforma isso em alguma coisa que os humanos consigam entender. Ou seja, transformando isso em algo visual, uma planilha, uma interface, um gráfico e assim vai. Além disso, ele também faz funcionar hardwares periféricos, ou seja, teclados, mouses, e ensina como eles estão funcionando e como eles têm que trabalhar em conjunto com o sistema operacional. Bom, hoje em dia existem 3 grandes softwares que são sistemas operacionais de empresas grandes que a maioria das pessoas usam e conhecem. A primeira dela é o Windows. O Windows, como você já deve conhecer, ele é feito pela Microsoft. Ele é um sistema operacional que a maioria das empresas usam e trabalham em cima dele. Isso se dá porque ele é muito versátil, ele consegue aplicar várias regras, vários softwares, várias compatibilidades, outros hardwares, tudo em um só com maior praticidade. Isso acontece porque a Microsoft e as pessoas que desenvolvem hardware e software, na maioria dos casos, desenvolveram para ter maior compatibilidade com o Windows, já que ele é mais fácil de se trabalhar para desenvolver um software. Bom, o número 2 é o da Apple. O sistema operacional da Apple é conhecido como macOS. Ele foi desenvolvido há muito tempo, um tempo depois do da Microsoft, e hoje em dia ele é usado em todos os computadores da Apple, simplesmente porque ele tem a melhor compatibilidade com os produtos que a empresa desenvolveu. Como a Apple desenvolveu justamente os computadores e o sistema operacional, ela consegue casar os dois muito bem, fazendo com que a performance desses computadores seja incrivelmente melhor só por ter o sistema operacional da própria Apple. Se você pegasse, por exemplo, um Mac ou um iMac que seja super potente e colocasse um Windows nele, ele provavelmente ficaria muito mais fraco mesmo. Bom, o número 3 dos sistemas operacionais mais conhecidos é o Linux. O Linux, ele é um sistema operacional disponibilizado há muito tempo, que foi disponibilizado gratuitamente. Isso acabou gerando várias subversões do Linux que rodam em vários computadores. Eles são sistemas operacionais muito versáteis, que normalmente são usados e modificados pela comunidade para atenderem a necessidade que eles estão tendo no momento ou um grupo específico de pessoas. O Linux, em comparação com essas outras duas que eu acabei de falar, é a versão mais leve para se rodar num computador. Você consegue instalar ele em um pendrive, tirar qualquer HD ou SSD de um pendrive e rodar apenas usando esse pendrive. Isso acontece porque ele tem uma facilidade de código e gerenciamento dos arquivos muito mais leve e organizada do que os outros sistemas operacionais. Além de que os outros sistemas operacionais também têm que comportar várias outras compatibilidades e sistemas dentro deles. O Linux, para você ter essa compatibilidade com os aplicativos, você mesmo tem que fazer essa ligação funcionar. Bom, agora que eu já te expliquei um geral de como são esses sistemas, eu vou explicar alguns pontos positivos e negativos dos 3. Bom, o Windows é o sistema operacional que mais atende a maior gama de usuários, ou seja, a maior parte dos usuários de computador estão usando o Windows justamente porque ele é o mais fácil de se preparar para um usuário, de se ensinar a um usuário e de se configurar, criar aplicações e hardwares que encaixem no sistema operacional. O Windows assim consegue ficar muito mais disperso entre todos os computadores, ficando mais fácil para as pessoas se adaptarem a ele e assim criando vários computadores que já vêm com o próprio Windows. Bom, justamente por conta desse ponto, que é a maior dispersão de usuários que tem um Windows, é o foco-alvo dos hackers, ou seja, é o sistema operacional desses 3 que menos tem segurança. Justamente porque, como muitas pessoas usam, acaba que muitos hackers, muitas pessoas que querem quebrar a segurança, focam justamente porque elas sabem que elas podem atingir mais pessoas fazendo isso. O Windows, além desses pontos, ele é o mais pesado desses 3 sistemas que eu acabei de citar. Isso acontece porque, por ele atualizar constantemente, fazendo atualizações muito
muito perto uma das outras, ele acaba não tendo tempo para se desenvolver e depois de ver todas as compatibilidades funcionando com 100%, ele disponibilizar para os usuários. Assim, causando vários problemas entre os componentes dos computadores, os aplicativos e assim vai. O bom disso é que, justamente por conta desses problemas, a Microsoft já fica de olho e lança as atualizações para corrigir esses problemas. Tudo bem que isso de vez em quando acaba gerando outros problemas, mas o foco dela é justamente atualizar o sistema operacional para os usuários de uma forma que sane todos os problemas deles. O sistema da Apple, ele é muito delicado em alguns pontos, mas ele possui pontos muito fortes também. Bom, o primeiro ponto dele é que, justamente por ele já vir instalado nos computadores da Apple e você simplesmente conseguir usar esse sistema operacional com maior eficiência nos computadores da Apple, ele acaba sendo caro de tabela. Porque para você conseguir usar esse sistema com eficiência, você precisa ter um Mac. E os custos dos Macs, em comparação com os computadores de outras marcas, é muito mais elevado. O sistema da Apple também é muito minimalista. Então, você, para aprender a usar esse sistema na sua totalidade, você leva muito menos tempo do que os outros sistemas. Mas para isso, você também tem que aprender a mudar os seus aplicativos. Uma vez que ele tem os aplicativos próprios que a Apple usa e disponibiliza e bloqueia alguns aplicativos que são disponibilizados, por exemplo, para o Windows. Então, você faz uma troca de software para software. Bom, o Linux ele já é muito mais versátil, mas depende de habilidade para ser utilizado. Isso acontece porque a maioria dos utilizadores de Linux são programadores ou desenvolvedores de alguma aplicação. Para você conseguir usar a totalidade de recursos que o Linux disponibiliza, você tem que saber alguma coisa sobre programação e gerenciamento de código. Isso acontece no Linux porque você tem que saber o código para conseguir acessar pastas, acessar aplicativos, fazer a compatibilidade de um aplicativo com um hardware e assim vai. Então você precisa saber como as coisas funcionam exatamente. Um dos maiores pontos do Linux foi justamente o que eu já falei, ser a gratuidade. Ele é um sistema livre para a comunidade utilizar e modificar do jeito que ela bem entender. Então, as pessoas acabam fazendo várias versões que sejam parecidas com outros softwares que elas gostam, por exemplo. Existem versões de Linux parecidas com macOS ou parecidas com Windows, só que com recursos reduzidos, mas você ainda assim consegue, depois de baixado, modificar isso de acordo com o seu gosto, livremente. Essas versões, como eu já disse, podem rodar em um pendrive e muitas pessoas usam isso por praticidade para conseguir rodar vários sistemas em um mesmo computador. Bom, isso é o básico falando sobre esses 3 grandes sistemas operacionais. Caso você tenha alguma dúvida de como utilizar algum ou qual você tem que escolher para o seu uso pessoal, você pode chamar a gente no direct ou mandar algum comentário nas redes sociais que a gente vai estar sempre de olho nela. Muito obrigado, pessoal! Aqui é o Michael da CS.